Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa segunda, dia 15 de junho. Hoje nós vamos falar sobre resultados promissores de uma terapia celular que pretende tratar o linfoma e a leucemia. E essa pesquisa é aqui do Brasil, viu? Também temos informações sobre as fortes chuvas que caíram aqui em Goiânia no domingo. Fica com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras hoje é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, que tem cor cinza e listras vermelhas. Aqui no centro também tem uma tela bem grande, onde agora você vê o nome do Conexões. E para começar, a gente te conta sobre uma informação importante do cenário internacional. Ontem, os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz, que aparece aqui na nossa tela. Os detalhes do acordo não foram divulgados imediatamente. O Paquistão é o principal mediador desse acordo e afirmou que a assinatura do documento deve ocorrer na próxima sexta-feira, na Suíça. Questões como o programa nuclear iraniano devem ser abordadas depois da assinatura desse acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que um acordo havia sido alcançado e disse ter autorizado o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos no Estreito de Hormuz. Esse bloqueio foi imposto em retaliação ao controle do Irã sobre essa importante via de navegação de todo o mundo. Já o Irã informou que a previsão de reabertura do Estreito de Hormuz é de até 30 dias. Essa informação é da agência MER, que é ligada ao regime iraniano. Bom, e agora a gente fala sobre tecnologia e segurança. O plenário do Supremo Tribunal Federal avançou no julgamento dos ajustes na tese que mudou o Marco Civil da Internet para responsabilizar plataformas por conteúdos criminosos e antidemocráticos. O julgamento será retomado nessa semana. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para determinar um prazo de 60 dias para que os provedores implementem as medidas que aumentam a responsabilidade das empresas pelo conteúdo publicado nas plataformas digitais. Isso vale para a obrigação de retirar do ar postagem criminosa, ter sede e representante legal no Brasil para o recebimento de intimações da Justiça, apresentar relatórios de transparência e disponibilizar canais de atendimento específico para pedidos de retirada de conteúdo. As plataformas, na verdade, não são meras intermediárias, ou seja, principalmente aí as redes sociais, elas atuam bloqueando, expondo, aumentando e reduzindo o alcance de determinados conteúdos ou funcionando por período. Desde 27 de junho de 2025, ano passado, o STF estabeleceu, por uma decisão vinculante que vincula todos os tribunais do país, que a responsabilidade civil das plataformas digitais não pode ser lida de forma limitada ao recebimento de ordens judiciais, ou seja, a sua atuação é obrigatória, independente de ordem judicial em alguns casos. O prazo foi definido na análise de 9 dos 12 recursos apresentados por Big Techs e entidades do setor de tecnologia, que pedem esclarecimentos e ajustes na decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet no ano passado. Naquela ocasião, a Suprema Corte determinou que os provedores podem ser responsabilizados por conteúdos criminosos publicados pelos usuários. Alguns pontos ainda não foram definidos, como a data em que as mudanças passam a valer e os crimes que devem ser retirados imediatamente do ar. O julgamento deve ser concluído na semana que vem. Obviamente, não há aqui uma intenção de endossar uma remoção excessiva, abusiva, ou até uma
censura desenfreada por parte das plataformas em casos em que se há uma dúvida razoável. Mas também existem vários outros casos que seguem de maneira impune, que podem e devem ter o seu conteúdo removido. E ainda falando sobre justiça, no início desse mês, o Senado suspendeu a validade de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tratava do atendimento humanizado de crianças e adolescentes que fossem vítimas de violência sexual e também tratava da garantia de direitos, como o aborto legal, por exemplo, quando a gravidez fosse decorrente do estupro. Essa norma, que foi anulada, tinha sido aprovada pelo CONANDA em dezembro de 2024 e regulava procedimentos que já estavam previstos na justiça brasileira, para casos específicos, como gravidez resultante de estupro, risco à vida da gestante e também anencefalia fetal. Depois da derrubada dessa resolução, o CONANDA classificou a medida como um grave retrocesso na proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Para explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto, nós convidamos a vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente do AB Goiás, a Daniele Nava, que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Daniele, muito obrigada pela sua presença. Peço que, para começar, a senhora se apresente para o nosso público cego de baixa visão. Eu sou a doutora Daniele Nava, tenho cabelos lisos, do ombros, olhos pretos e uso óculos. Estou com uma blusa preta por cima e uma blusa azul clara por baixo. Certo. Queria começar explicando para o nosso público exatamente o que foi essa decisão do Senado. O Senado anulou essa resolução que tratava principalmente de direitos ligados a crianças e adolescentes vítimas de estupro. No caso, o aborto legal continua valendo, mas ele foi dificultado, a gente pode entender assim? É um tema muito difícil de ser falado, porque quando nós vamos falar sobre o aborto, muitas pessoas acham que todo mundo concorda com o aborto, e não é bem assim. Nós estamos falando dos casos previstos na lei. E sim dificultou. Por quê? Porque toda gravidez gerada com menor é estupro de vulnerável. É lei. A lei foi até, como é que se diz? Não existe mais nem a flexibilização da lei, como eles tentaram fazer para alguns abusadores. Então, toda criança gerada com crianças abaixo de 14 anos, que são jovens mães, elas são fruto de estupro de vulnerável. Para você ter uma ideia, entre 2013 e 2023 foram 232 mil meninas de até 14 anos que tiveram filhos. Então, essas gravidez não é um suposto estupro. Pela lei, ela é um estupro e ela se enquadra na legislação atual. Essa legislação não foi alterada, que é previsto o aborto legal em caso de criança anencefálica, que não pode ter vida, né, pós-uterina, estupros e em caso de risco de vida às mães. Então, a lei ela não foi alterada. A resolução do CONANDA ela não alterava a lei em espécie nenhuma. O que o CONANDA falava? Apenas que essa criança, por ela não ser maior, porque como uma mulher ela é estuprada, ela chega e fala, eu fui estuprada, eu quero fazer o aborto. Com uma criança, por ser menor e por ela não ter autonomia, por isso que é considerado todo relacionamento com menor e toda criança gerada desse relacionamento ser estupro, o que acontece? Ela tem que pedir autorização para os pais, para a mãe, para o pai, para o padrasto, para o responsável legal. Infelizmente, 85% dos casos de abuso acontece dentro da família, dentro do seio familiar. Então, é como se alguns extremistas falam, e eu sou muito polida em falar isso em relação que não é tudo, de você pedir para o próprio abusador tirar a criança. Aí fala assim, olha, eu posso fazer o aborto, sendo que você que me abusou. Você consegue entender como que ficou essa situação? Que o comando, ela simplesmente facilitava não pedir essa autorização e passar pelo Ministério Público. Também não era livre. Não era uma criança de 13, 14 anos que falou assim, olha, eu quero fazer o aborto, porque eu quero. Não, ela colocava como quem tinha que escutar, tirava-se a parte do pai e da mãe, que, como eu falo, não todos, eu sempre deixo claro isso, não todos, mas 85% dos casos, como acontece em casa,
para proteção e resguardo da vítima, colocados com o Ministério Público para poder ajudar a criança nesse intermédio, no caso de possível fazer o aborto da criança. Bom, então, acho que nosso público também deve ter entendido. O que mudou foi essa possibilidade do Ministério Público solicitar que essa criança vítima de estupro já seja encaminhada, né, para um serviço de abortamento legal. Agora ela tem que pedir autorização para o pai, para a mãe ou para o responsável, sabendo que muitas vezes, infelizmente, o abusador está dentro de casa, né? Para a gente finalizar, doutora, bem rapidinho, existe alguma possibilidade dessa medida voltar a valer ou a gente está na última instância com essa decisão do Senado? O PL, ele não vai passar por isso, não tem como movimentar, mas é claro que a gente tem esperança de que possa ter outras determinações que mude isso, que proteja a criança. O CONANDA, ele visa principalmente o bem-estar da criança. E muitos desses filhos, vocês têm que entender que é o seguinte, uma criança de 11 anos, 12 anos, ela não está com o corpo formado para gerar uma criança. Então, nós temos que proteger a criança. Então, ela está enquadrada nos 3 casos que pode haver o aborto legal. E eu espero que a gente possa ter mais leis que protejam as crianças e que punem os abusadores do que sobrecarregue a vítima a ter uma gestação até o final, correndo risco de vida, colocando a criança em risco de vida por plataformas eleitoreiras ou questões fundamentalistas. Então, isso tem que ter muito cuidado e esperar passar agora essa eleição e, quem sabe, pós a gente consiga fazer. Mas nesse cenário pré-político, muito está sendo usado como eleitoreiro e pouco está sendo pensado na criança. A gente agradece a presença da Daniele Naval, que é vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente do AB Goiás. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, espero ter sido clara. E, como falo, pautada na lei e na proteção da infância. Foi sim, doutora, obrigada. Bom, para finalizar, uma notícia importante. O Ministério da Saúde apresentou resultados promissores de um estudo com terapia celular CAR-T. Essa terapia celular, né, usando células modificadas do próprio paciente, vai ser usada no tratamento do linfoma e da leucemia. A TV Brasil tem os detalhes. Os resultados preliminares da terapia CAR-T-cell desenvolvida no Brasil demonstraram eficácia de 87,5% em pacientes com cânceres hematológicos, especialmente linfoma, com redução significativa ou desaparecimento completo dos tumores. O resultado é considerado um avanço histórico no enfrentamento dos cânceres do sangue no país. O estudo clínico recebeu um investimento de R$100 milhões do governo federal e já foi aplicado em 25 pacientes do SUS. Outros 81 pacientes devem receber a infusão até o fim do ano, sendo que 75 deles já estão cadastrados. O projeto é realizado pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com a Universidade de São Paulo e o Instituto Butantan, voltados a 2 dos tipos mais agressivos de câncer no sangue, leucemia linfóide aguda B e linfoma não Hodgkin B. A tecnologia é considerada menos agressiva do que as abordagens convencionais, como quimioterapia e radioterapia. A expectativa é que, com a confirmação dos resultados e o registro sanitário da Anvisa, a terapia CAR-T passe a ser oferecida em todo o território nacional, ampliando o acesso da população a tratamentos de ponta desenvolvidos por universidades e cientistas brasileiros. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta com informações sobre o temporal que caiu aqui na capital ontem. Você vai ficar sabendo aí sobre os estragos dessa chuva. Estamos de volta com Conexões de hoje. E a noite desse domingo foi marcada por uma forte tempestade na Grande Goiânia. A chuva veio acompanhada de rajadas de vento, relâmpagos e até queda de granizo em alguns bairros da capital. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto ao vivo é o Stanley Brenner, que vai aparecer aqui na nossa tela. Stanley, conta pra gente aí dos estragos desse temporal de ontem. Boa tarde.
Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no Conexões. Pois é, um temporal, né, que aconteceu aqui em Goiânia e também em toda a região metropolitana e deixou vários estragos pela cidade. Mas antes de continuar, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, com os olhos e cabelos castanhos, tenho barba e estou usando óculos de grau. Como eu estava falando, eu falo ao vivo aqui de uma região bem movimentada da cidade, onde está acontecendo um arraiá também aqui, bem conhecido na cidade, do Goiânia 2, e por conta desse temporal, aquelas placas ali, ó, eu vou pedir para o João tentar mostrar, caíram por conta desse temporal, por conta dessa chuva. Mas o pessoal da organização já pegou, levantou as placas e já colocou tudo no local. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, de acordo com a Comurg, cerca de 6 árvores caíram aqui na capital, deixando o trânsito em algumas regiões congestionados e também parados. A Comurg já está fazendo o serviço, né, de retirada das árvores onde elas caíram e também a chuva deixou várias pessoas assustadas. Camila, a chuva foi tão forte que assustou moradores de várias regiões e principalmente aqui da região do Goiânia 2, porque teve queda de granizo. Eu estava aqui preparando para entrar ao vivo, eu fui falar com a dona Geise, e ela estava falando para a gente sobre essa chuva. E ela contou para a gente que essa chuva assustou muito os moradores daqui e tinha tempo que a senhora não viu uma chuva assim, né, dona Geise? Realmente, viu? Foi uma chuva bem forte mesmo e caiu até granizo aqui na região aqui, viu? Mas deu para refrescar bastante o tempo, daí fazer uma caminhada mais tranquila e respirar suavemente. E a senhora gosta desse tipo de chuva? Chuva boa, né? Mas não pode assustar e também atrapalhar o trânsito. Não, é realmente, viu? A gente ficou um pouco assustado, porque há tempos que eu não via árvores deitar assim no tempo, assim, com a chuva de ontem. Foi muito assustador. Mas dá para respirar legal hoje, viu? Muito bacana. É isso. Muito obrigado por ter aceitado falar aqui com a gente. E como eu estava dizendo, né, Camila, o prefeito Sandro Mabel publicou um vídeo nas redes sociais falando também, alertando na tarde de ontem para os moradores também, toda a população aqui da região metropolitana, não sair de casa durante esses temporais. Essas chuvas já estavam previstas de acordo com o CIMEGO, a gente já tinha até falado sobre isso, mas ninguém esperava que seria uma chuva tão forte, com vários raios, relâmpagos, assustando os moradores. De acordo com o CIMEGO também, eu conversei com o gerente do CIMEGO, que é o André Amorim, e ele falou que essas chuvas podem acontecer ainda por conta de uma forte frente fria que está chegando aqui no estado de Goiás. E essa forte frente fria deve trazer esses temporais aqui para Goiânia e também para toda a região metropolitana. As temperaturas aqui em Goiânia para amanhã, Camila, devem ficar entre 16 e 35 graus e também em várias áreas aqui do estado de Goiás. Então o pessoal tem que tomar cuidado, organizar tudo direitinho e não sair durante essas tempestades. Camila? Tá certo, Stanley. Obrigada pela sua participação e sai do sol aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e olha só, a Copa do Mundo começou na semana passada, né? Você com certeza acompanhou o jogo do Brasil. Mas antes disso, milhares de pessoas já estavam animadas na busca por figurinhas do álbum da Copa. Confira uma opção de compra e também de troca de figurinhas nesse conteúdo produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Em Goiânia, muitos fãs já começaram a preencher o álbum oficial do Mundial. Para ajudar os colecionadores a completar a coleção, diversos shoppings disponibilizaram espaços para a troca de figurinhas e a compra do álbum oficial. Entre os locais que recebem os encontros estão o Passeio das Águas Shopping, o Estação Goiânia e o Goiânia Shopping. As atividades acontecem durante o horário normal de funcionamento de cada estabelecimento. A ação é promovida pela Visa, em parceria com o Banco do Brasil, e busca incentivar a interação entre os colecionadores durante o período que antecede o torneio. A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer a um dos pontos de encontro para trocar figurinhas e participar da programação. Bom, e olha só, uma das ferramentas mais importantes para o cidadão acompanhar as ações do poder público completou 14 anos em 2026, a Lei de Acesso à Informação. Confira mais com a TV Brasil.
Antes da Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012, dados ultrasecretos podiam permanecer sigilosos enquanto o governo assim decidisse. Isso era conhecido como sigilo eterno. Depois da lei, o prazo do sigilo desse tipo de dado passou a ser de no máximo 25 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Se a gente olhar o que aconteceu nesses últimos anos, é que diversos episódios de controle da administração pública, por exemplo, voos de autoridades, supersalários, uma série de questões que a imprensa acabou revelando para a sociedade que geraram temas de controle social efetivo, seja por escândalo, seja por virar pauta eleitoral e assim por diante, decorreram justamente da aplicação da lei. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de informação com base na lei. Essa solicitação deve ser feita pelo canal oficial do órgão público responsável pelo assunto. No caso do Executivo Federal, esse canal é a plataforma Fala.br. É preciso ter clareza e objetividade no pedido. O órgão tem 20 dias para apresentar uma resposta, prorrogável por mais 10 dias. Caso a resposta seja insatisfatória, o cidadão tem 10 dias para recorrer. Importante, informação é direito. O cidadão não precisa justificar a solicitação. O ano passado, o governo federal recebeu 120 mil pedidos de acesso à informação. A maioria esmagadora deles é concedida já na resposta inicial. Com mais transparência, qualquer cidadão tem meios de acompanhar as ações do poder público. Segundo a Transparência Internacional, a lei é também uma ferramenta importante no combate à corrupção. Eu acho que uma das questões importantes da gente olhar com atenção são as classificações de questões sigilosas, para ver em que medida aquelas situações de fato são ou demandam ou merecem o sigilo, ou se eventualmente acabam funcionando como uma forma de proteção de uma informação que um governante em determinado momento não quer que venha a público. Para facilitar o acesso a dados do governo federal, a Controladoria Geral da União lança no mês que vem a plataforma InformaBR, que vai unificar em um único local as ferramentas de busca da lei, do portal da transparência e de canais das ouvidorias dos órgãos públicos. Então ela não precisa decidir se ela vai na Lei de Acesso à Informação ou não. É a facilidade que a gente quer entregar para a população de ter acesso às informações que está direcionando esse novo site. Isso aumenta a transparência, aumenta a velocidade com que as pessoas têm acesso à informação e, no fundo, tem um impacto também na relação de confiança que a população tem nas informações públicas, na forma como o governo federal disponibiliza aquilo que elas têm direito a ter acesso. E é com essa dica importante para os cidadãos brasileiros que a gente termina o Conexões de hoje. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã e nos próximos dias dessa semana você acompanha Conexões com Stanley Brenner aqui no estúdio, porque eu vou estar lá em Goiás, lá no FICA, para te contar a movimentação da cidade. Então, te espero amanhã aqui no nosso programa ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.